Olha aí que tem crente. Tem crente esparramado pela igreja, hein? Cuidado. Aleluia. Hoje é um domingo de primícias. É um domingo especial que nós falamos da parte de Deus e acreditamos naquilo que Deus prepara. E eu coloquei como tema: as primícias te levam mais alto. Diga: as primícias me levam mais alto. Mas aí enche a boca para falar mais alto. Fala mais alto, fala aí. É isso aí, esse é um mais alto, esse é aquele mais em cima. E nós temos uma certeza, que o que Deus estabelece na Bíblia não é para atrapalhar, impedir, bloquear ou desfazer coisa alguma. Ele quer sim nos dar força, graça, determinação, autoridade, prosperidade, riqueza, nos dar uma condição especial, porque você é filho, você é amado, você foi escolhido, você foi separado. Diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele escolheu a nós. Então, se Ele escolheu a gente, Ele não tem o dedo ruim, Ele não escolhe de qualquer maneira, Ele escolhe da forma certa. E se Ele escolheu, confiando nele, nós temos certeza que vamos chegar a coisas tremendas. A oferta de primícias foi instituída por Deus para nos abençoar. Diga: primícias foi instituído para me abençoar. Quando a Bíblia diz que tudo que está sobre a terra pertence a Deus, fica muito claro que Deus espera que venhamos a ser gratos por estarmos recebendo algo muito bom da parte dele. O que Ele espera da gente é gratidão, é honra, só isso. Ele não espera que eu vou dar para você R$1.000 e você vai me devolver 10 mil, 20, não é isso não. Ele espera que você tenha reconhecimento. Reconhecimento é gratidão. Toda vez que você reconhece o que estão fazendo por você, quando é boa coisa, você agradece, você fica feliz, você tem comportamentos, de alegria. E Ele nos diz que precisamos entregar nossas primícias pelas coisas, mas não várias vezes. Sabe o que é engraçado? Ele diz: toda vez que houver uma colheita, então você tira a primeira parte. Você não é assim, todo dia que você está colhendo, você vai tirando. Não, essa aqui é a plantação, então a primeira parte, os primeiros molhos, você vai levar ao sacerdote. Ele vai orar, vai apresentar a Deus, vai honrar a Deus, e Deus vai prosperar você, colocando a unção da riqueza na sua vida. Quando o ventre dos animais davam o primeiro filhote, era de Deus, e o segundo já não mais. O segundo já Deus não queria mais. Daí é seu, faz parte da sua vida, fica com você. E toda vez que havia um novo nascimento, um começo de uma madre se abrindo, o primeiro pertencia. Então nós começamos a entender como Deus não quer tirar proveito, mas Deus quer que você reconheça da onde vem a tua bênção, da onde vem o cuidado com a tua vida, da onde vem a alegria, da onde vem prosperidade, da onde vem cura, da onde vem liberação, que vem de Deus. E isso muda a nossa história. Por isso Deus declara que os primeiros frutos deverão ser entregues a Ele através dos sacerdotes, resgatados com a entrega de um cordeiro no lugar. Ele fala isso. Você vai ver que daqui a pouco ele vai citar isso, que toda vez que havia um nascimento, e principalmente se fosse, porque também isso contava dos humanos, não era só dos animais, o primeiro filho pertencia a Deus. E esse pertencia a Deus, ele poderia dar uma ovelha, dar ali um animalzinho em troca, e não tinha mais problema. Quando era burrinho, também podia fazer isso, porque o burro servia para carga, então também poderia ser trocado por uma ovelha. E quando nós entendemos isso, nós começamos a ver o cuidado que Deus tem com cada coisa, como Ele faz, como Ele estabelece, como Ele institui. E às vezes as pessoas falam: mas até da criança, até do filho, do ventre da mulher, o primeiro filho, como é que chama o primeiro filho? Primogênito. E quando ele falava da unção da primogenitura, o que essa pessoa, esse primeiro tinha? Ele gerava o que? Era aquele que dava continuidade às bênçãos do pai, era aquele que assumia a responsabilidade, e aquele que tinha a bênção de Deus para poder dar continuidade e prosperar a casa. Então veja que a primícia está intimamente ligada à primogenitura. Aquilo que era o primeiro não deixa de ser o primeiro na bênção, não deixa de ser o primeiro na realização. Então por isso ele dizia: todo primeiro filho que nasce pertence a Deus. E aí você daria, no caso,
ali a sua oferta e remiria, tiraria aquela criança, liberaria e sacrificaria o animal para Deus. Mas isso não tiraria a primogenitura daquela pessoa, daquele filho. Ele receberia dali a manifestação, a prosperidade e tudo que Deus tinha de melhor. Então, se nós começarmos a prestar atenção, nada que Deus faz é incompleto ou imperfeito. Tudo tem uma razão e tudo traz uma realização, alguma abundância, alguma prosperidade, alguma coisa melhor para a nossa vida. Isso faz a diferença. Em Romanos 11:16, olha o que diz aí. 11:16 de Romanos. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então veja, se as primícias são santas, também a massa o é. Ou seja, aquilo que é gerado, né, da primícia, daquilo que foi colhido, quando faz a massa também é santa, é abençoada. E ele fala espiritualmente também, se a raiz é santa, também os ramos o são. A raiz para nós, né, para nós é Deus, como cristão, é Jesus Cristo. Nós temos uma raiz forte, uma raiz especial, uma raiz digna, e nós sabemos que se a raiz é santa, aqueles que estão sendo gerados através da raiz, são santos também. Quando você foi enxertado na videira verdadeira, a raiz traria a você o quê? O alimento. E o alimento que ela traz é para toda a videira. Jesus trouxe esse alimento, salvação, libertação, transformação, restauração. Ele deu a você isso. E você se tornou santo, não porque você era santo, mas porque Ele é santo. Se vós estiveres em mim, e eu estiver em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Então nós precisamos entender, que quando Ele fala, que nós estamos debaixo da vontade dEle, sendo alimentados pela raiz, pela verdade, pela palavra, pela promessa, o que virá sobre nós, realmente trará o quê? Bênção, prosperidade, toda a realização. Por isso, é importante a gente entender que a primícia é mais do que simplesmente um ato de oferta. Tem gente que fala assim, é só dar um dinheiro lá. Não, não é um dinheiro, porque se fosse um dinheiro, naquela época, ele não ia falar assim, pega o primeiro molho, leva na mão do sacerdote, para que ele levante, ore, apresente a Deus, levantar e apresentar a Deus, para que a bênção venha sobre toda a colheita. Não era uma coisa momentânea, mas era algo que estabelecia tantos quantos dias fossem necessários para que ele tivesse uma colheita completa e abundante. De manhã eu falei aqui, quando nós falamos de dízimo, nós falamos de devorador, migrador, cortador, roubador, né? Demônios que querem tirar aquilo que já está na sua mão. Mas quando nós falamos de riqueza, nós falamos de primícias, porque as primícias fazem você colher de tudo aquilo que você já plantou, que você já gerou, que está sobre a terra. Agora era hora de passar para o seu estoque. O devorador, o migrador, o cortador tal, ele pega já o que está no estoque. Nós entendemos que a parte de dízimo, ele detém esse demônio que quer consumir o que é seu. Nós entendemos que as primícias traz a riqueza para a sua vida, traz a condição não de simplesmente manutenção, mas de crescimento, de ir além. Por isso que ele institui, para cada situação, o Senhor instituía o quê? Uma oferta, porque ele sabia que o homem precisava não só de um momento, mas precisava de uma transformação de vida. Diga para o irmão do lado, transformação de vida. Se fosse só uma oferta, seria um momento, seria uma pequena situação. Mas quando nós temos esse estilo, esse estado de vida, essa posição, nós começamos a viver na intimidade com Deus. E vivendo na intimidade com Deus, nós teremos uma continuidade de realização. E essa continuidade passa pelo ensinamento. Quando a gente vai olhando a Bíblia, a gente percebe que lá no Velho Testamento, os 5 primeiros livros do Pentateuco, ele fala muito claramente, Deus falando diretamente através de Moisés, e Moisés escreveu lá Gênesis, escreveu lá Levítico, escreveu, cada um daqueles livros ele foi colocando, e todos eles, vai em Êxodo, todos eles têm coisas nos orientando nesse sentido. Quando a gente passa para o Novo Testamento, nós começamos a encontrar mais dificuldades. Mas por que mais dificuldades? Porque o ser humano começa a acreditar que
que chegou o tempo da graça. E como é tempo da graça, ele não precisa mais ficar tão, vamos dizer assim, tão detalhado naquilo que Deus colocou, nos princípios de Deus. Ele acha assim, não, nós estamos vivendo o tempo da graça, o véu foi rasgado de alto a baixo, e agora a gente pode entrar no Santo do Santíssimo. Irmão, a responsabilidade é maior e não menor. Naquela época, talvez se alguém pecasse, morria e estava morto e acabou. Hoje, as pessoas pecam, estão mortos espiritualmente e não percebem. E a pior coisa é quando você vê alguém que ficou enfermo e não percebeu. Vai corroendo, 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 até chegar um dia que não tem volta. Então nós precisamos tomar mais cuidado hoje do que tomávamos antes. Apóstolo, mas primícia não é do Velho Testamento? O que Jesus disse? Que ele veio para abolir ou para abrogar? Ou para fazer cumprir, vamos dizer assim. A palavra diz que ele veio para fazer cumprir. Ele não veio para tirar a palavra, ele veio para fazer cumprir. Só que nós, no Novo Testamento, a gente acredita assim, não, isso não precisa mais, aquilo lá não precisa mais, aquilo outro lá não precisa mais. E quando a gente vê o grande volume de igrejas que existem, mas quantas pessoas dentro das igrejas perecendo quer dizer, vivendo do pecado, vivendo do engano, vivendo da mentira, vivendo da falcatrua, vivendo realmente faltando com a verdade muitas vezes, se prostituindo, adulterando. Você fala, o que aconteceu? O que está acontecendo? Porque as pessoas estão preferindo fazer o que acham melhor, ao invés de fazerem o que a Bíblia diz para fazer. Qual é a palavra que está designando, ou está orientando, ou está determinando a gente seguir? Quais são os princípios de Deus? E nisso é que muitas vezes nós somos roubados. E nisso que muitas vezes a gente não encontra aquilo que nós precisamos. Então olha aqui o que diz em Êxodo 34, versículo 8. Você vai notar os ensinamentos. Olha, versículo 8. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e adorou. O que ele fez? Adorou. Adorou a quem, irmão? A Deus. Versículo 10. Então disse Deus: eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora de diante de ti os amorreus, cananeus, heteus, perizeus, heveus, jebuseus. Guarda-te de fazer aliança com os moradores da terra onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti, mas os seus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso, para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem os seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não te farás deuses de fundição. A festa dos pães asmos guardarás, 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo que abre a madre, meu é, até o teu gado, que seja macho, e que abre a madre, de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro, mas se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito dos teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Amém? Quando a gente olha para uma palavra dessa, a gente fala, nossa, Deus falava tão claramente, tão detalhadamente, Ele fazia questão de não deixar nada mais ou menos. Ele pegou ali Moisés e ia destrinchando com ele, cada passo, cada comportamento, cada necessidade, cada razão, para que ele não tivesse dúvida. E Moisés, você sabe, pequenininho era para ter morrido, cresceu, foi morar no palácio,
ficou lá, mas depois saiu de lá para ser o libertador do povo de Israel. Ou seja, alguém que tinha uma incumbência, uma responsabilidade, que não estava simplesmente falando por falar, que não estava fazendo por fazer. E aí nós olhamos para essa palavra e percebemos que podemos tirar daí 5 comportamentos de um primiciante que vai mais alto. Diga, 5 comportamentos de um primiciante que vai mais alto. Nós precisamos ficar atentos aos nossos comportamentos, porque eles é que vão nos levar para cima ou para baixo, para perto ou para longe de Deus, e nós precisamos viver essa posição. Então o primeiro comportamento é ser adorador. Fala adorador. Você viu o que Moisés fez lá no versículo 8? Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e adorou. Moisés reconheceu, adorou, ele se prostrou, ele pôs a cabeça dele ali no chão, mostrando o que? Humilhação. Ele reconhece, ele se posiciona. Vamos fazer uma pergunta aqui: quantas vezes você orou com a testa no chão? Não todos, um por vez. Quantos? Antigamente existia uma frase que se falava, né? Põe a boca no pó. Isso não queria dizer que você ia lamber o chão, mas queria dizer que você ia colocar a testa no chão e automaticamente sua boca estaria perto do pó. Humilhação. E a humilhação não é vergonha, humilhação não é perda, humilhação é ganho. Porque quando você faz isso, você se humilha, mas é na presença de Deus. E quando você se humilha na presença de Deus, a palavra diz que Ele exalta os humilhados. Ou seja, quando você se humilha, você dá chance para Ele pegar você lá embaixo e colocar você lá em cima. Você dá chance para Ele entrar em sua defesa. Você dá chance para Ele prosperar a sua casa. Você dá chance para Ele defender a sua família. Por isso a importância de nós entendermos que antes de mais nada, eu preciso ser um adorador. Eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. É bíblico isso. Ele diz para amar a Deus sobre algumas coisas. Você viu que deu um todo aqui? Todo. Se empurrar, pega. Está no tranco. Todas as coisas. Todas as coisas. Ou seja, Moisés sabia disso. Antes dessa palavra, ele tinha quebrado a tábua que Deus tinha dado a ele. Quando ele desceu e encontrou o povo lá adorando o bezerro de ouro, Deus manda ele pegar outra pedra e subir de novo, que ia escrever. Ele vai e faz. Ele obedece fielmente. Ele não fala assim, mas é pesado. Não, ele obedece. Ele sobe novamente. E a primeira coisa que ele faz é demonstrar que ele não estava bravo, chateado, qualquer coisa, porque Deus mandou ele fazer a mesma coisa 2 vezes. Mas ele estava convicto que Deus sempre está certo, e que a humilhação, a adoração, o posicionamento com Deus sempre trará grande, tremenda e gloriosa realização. Então, se você é crente, você imagina como alguém pode esperar as bênçãos de Deus se não se comove com a presença dEle? Como alguém pode? Eu sei que tem pessoas que falam assim, mas atualmente isso não se faz mais, apóstolo. Tem gente que está dizendo que não precisa nem orar. Outro dia tinha aí na internet um povo lá dizendo lá assim, não, o tempo do desgaste, do não sei o que, de oração, esse tempo já passou. Já passou, irmão? Você imagina? Então nós precisamos lembrar disso. Melhor é que eu diminua e Ele... A minha humilhação é a minha declaração de que eu quero realmente estar sempre abaixo dEle, que eu quero estar nos pés dEle, que eu quero estar buscando no Senhor as respostas que Ele tem preparado para mim. Ele tem o melhor. Por isso eu faço dessa maneira. Se não formos capazes de adorar a Deus sobre todas as coisas, é porque ainda não entendemos quem é Deus na nossa vida. Nós só adoramos aquilo que nós valorizamos. Tem mulher que morre por causa de marido, namorado, esposa, e vice-versa também, até mata e morre e tal, porque eles colocam no trono. Então se perder para eles é impossível, dói muito, eu vou morrer. Mas esse trono é de Deus, e ninguém pode sentar nele, nem filho, nem marido, nem esposa, nem amigo, nem patrão.
Quantas pessoas colocam o patrão no trono de Deus? Não, apóstolo, o senhor está louco? Não estou louco não, irmão. Você é contratado para trabalhar durante a semana direitinho, tem lá o seu negócio direitinho. Aí você fala assim: eu não posso no culto de terça-noite. Por que você não pode? Ah, porque me pediram para fazer hora extra. Mas peraí, você não fez um contrato de trabalho lá quando você entrou? Eu fiz, mas ele quer, né? Sabe como é que é? Senão ele pode me mandar embora. Qual é o grau de confiança que nós estamos em Deus? Qual é o grau? Se eu estou falando que eu preciso, senão ele me manda embora, senão isso. Então peraí, diz que a porta que Deus abre e a porta que Deus fecha, isso é bíblico, é verdadeiro? Se é verdadeiro, então eu preciso mudar o meu comportamento. Eu preciso ser capaz de dizer lá na empresa: olha, de terça-feira à noite não há possibilidade. Por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade. E aí eu coloco, não é porque eu sou pastor, porque eu sou evangelista, porque eu sou diácono, não. É porque eu sou cristão. E como cristão eu sei que tem um tempo que pertence a Deus. E esse tempo é de Deus. E eu não vou permitir que ninguém roube o tempo de Deus. Apóstolo, mas e se eu perder o emprego? Se você perder o emprego por causa de Deus, eu tenho certeza que Ele te dá 10 vezes melhor. Mas se você perder o emprego pela sua sem vergonhice, aí é outra coisa. Ah, como assim, apóstolo? Sabe por quê? Porque eu tive isso na empresa que eu trabalhava. A pessoa falava de Deus, e um dia ele falou que ele não podia ir porque ele ia para a igreja. E depois descobriram que ele estava no jogo de futebol. Apareceu ele na Globo, as câmeras filmaram, e aparece o sujeito lá. E alguém viu e foi contar, e aí virou brincadeira, virou gozação. Só que virou gozação e o chefe não gostou da brincadeira. Você falou para mim que você ia fazer, não lembro o quê, e você não foi. Estava doente, acho que a mulher, um negócio assim. E não estava, sabe por quê? Porque você estava lá na arquibancada em tal lugar. E aí botou ele na rua. Mas era crente. E aí, o que você fala para ele? Os mentirosos não entrarão. Isso também é mentira. Isso também é falta de caráter. Então nós precisamos nos posicionar para quê? Para que quando o dono da empresa, o patrão, o chefe, você diga para ele que você tem um compromisso, ele vai falar: ele tem um compromisso. O teu compromisso não é nada menor do que o trabalho que você executa, de estar na igreja. Nada menor. É um compromisso responsável, real, e mais ainda, que pode te dar vida eterna. E o teu trabalho jamais vai te dar isso. Então pensa bem: ah, apóstolo, o senhor está lutando contra o trabalho? É o contrário. Você tem que trabalhar. A Bíblia diz que nós temos que ser obedientes ao nosso patrão. Mas não diz que para ser obediente ao patrão eu tenho que negar a Deus. E eu preciso saber executar e exercer. Adorador é aquele que tem comportamento. Imagina, eu sou um adorador, chego na empresa, falo que eu não vou trabalhar por algum motivo de crente aí. Depois ele me olha e me vê falando um monte de palavrão, vê eu fazendo brincadeiras erradas, entra na minha internet, tem pornografia. Sou crente? Ele vai me levar a sério? Por que será que ele não vai me levar a sério? Ah, porque eu sou da igreja tal. Não, irmão. É porque você não é de igreja nenhuma. É porque a sua cabeça está apodrecida e você precisa se converter. Então nós precisamos, antes de mais nada, demonstrar que somos sérios naquilo que fazemos. Cristãos autênticos, adorador. Eu adoro a Deus, porque diz que onde estiver o meu tesouro, lá estará o meu. Está ligado uma coisa a outra. Se tiver o coração, está o tesouro. Se tiver o tesouro, está o coração. A gente se liga uma coisa na outra. E onde está? Qual é o seu tesouro? Aonde você tem colocado o seu coração? Será que você só fica necessitado quando está na pior? Aí você adora a Deus? Aí você passa a noite orando em casa? Aí você lê Bíblia? Mas quando passa essa fase, você abandona tudo? Nós precisamos mudar esse comportamento, né? Segundo comportamento de um primiciante que vai mais alto: acredita na Bíblia. Alguém acredita na Bíblia aí? Mas acreditar na Bíblia, irmão, não é olhar para ela e dizer que ela foi impressa mesmo. Não. É executar o que está escrito nela, tê-la como princípio da sua vida. O que está escrito na Bíblia, no primeiro livro e no último livro e no livro do meio, tem o mesmo valor. A Bíblia é uma só, e ela é sempre a mesma. Se você pegar há 2000 anos atrás o que se escrevia, continua se escrevendo agora. Tem um pessoal fazendo traduções e tal, mas a Bíblia é verdadeira, né? Escreveram umas Bíblias aí
erradas pelo caminho, né? Os homossexuais lá escreveram, LGBT, não sei o quê, mas a Bíblia, aquela que é de Deus, aquela não mudou, é a mesma. Porque o dia que nós chegarmos lá no céu, não adianta o cara chegar com a Bíblia dele e dizer assim, vai me julgar por essa daqui que foi escrita assim, não, vai julgar por aquela que é a verdadeira. É ali que nós vamos ficar bem ou mal. Então eu preciso acreditar. Então disse Deus, eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, e nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Quando ele fala terrível, ele não estava falando de ruim, ele estava falando assim, coisas diferentes, muito diferentes. O inimigo podia vir atacar ele, mas não ia alcançá-lo. De repente Deus abriu o mar, de repente Deus matou o inimigo dele no próprio mar, de repente caiu maná do céu, de repente saiu água da pedra. Coisas que foram acontecendo e que eram assim assustadoras. Irmão, quando a gente está na praia e vem uma onda mais forte, dá aquela chapuletada em você, dá, que é jacaré, sei lá o que eles falam lá, né? As coisas lá, aí depois, o que você se sente? Você fica lá no meio ou você vem vindo para o raso? Porque esse medo todo, irmão, foi só uma ondinha. Agora imagina você olhar para um lado e ter uma barreira de água, para o outro lado uma outra barreira de água, e alguém dizer para você assim, passa aqui no meio. Você imaginou? Que frio que dá na barriga? E ele fala, vai tranquilo, porque você está debaixo do cuidado de Deus. Se você acredita na Bíblia, os piores ou os melhores momentos, você não vai se assustar. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você está no meio de uma grande dificuldade, você vai poder dizer, 1000 cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas eu não serei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Você percebe? Se eu acredito na Bíblia, eu começo a buscar na Bíblia a razão da minha vida. Eu começo a entender que esse Deus não é uma fantasia. Esse Deus não é aquele crucifixo que põe na parede lá em casa. Esse Deus não é aquela flâmula que ele pendura na sala com o Salmo 23. Não. Esse Deus, ele é vivo e eterno, poderoso e realmente escrito aqui, terrível. Toda vez que ele falava para os discípulos dele aí, para aqueles que seguiam a ele, estavam ligados a ele, que alguma coisa terrível ele ia fazer, meu irmão. Quando Moisés falou, ó, Coré está dizendo que ele é tão santo quanto eu, foi o Senhor que mandou dirigir o povo, então se ele precisa saber, então que o Senhor faça de uma forma bem diferente, leva ele. O que aconteceu? Abriu a terra, a única vez que a terra se abre e engole a família toda de Coré. Deus não tem dúvida de defender aqueles que são seus. Deus não tem dúvida de proteger aqueles que estão debaixo da sua vontade, da sua orientação. É por isso que nós precisamos entender que se a Bíblia foi colocada, escrita e deixada, é para que a gente absorva tudo aquilo que ele tem lá relacionado, porque dela nós seremos poderosamente abençoados. Através da palavra nós receberemos a bênção. Quando ele fala, se você for perseguido por amor do meu nome, ainda aqui nessa terra recebereis 100 vezes mais, além do direito da vida. Ser perseguido por amor do nome de Jesus, por Deus, te põe em poupança, ganhando melhor, levando melhor, porque Ele vai assumir a tua vida e te abençoar. Por isso nós precisamos ficar muito atentos, que muita gente não leva a Bíblia a sério, e depois não entende o que acontece, porque não dá certo. Quando você vai lá em 1 Coríntios capítulo 11, lá no versículo 28 em diante, quando fala da Santa Ceia, né? O que ele fala lá? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando ele fala examine-se, quer dizer o quê? Apertar o braço? Avalie o teu comportamento. Não é o pastor que vai avaliar, não é o diácono que vai avaliar, não é o vizinho que vai avaliar, é você que vai avaliar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba desse cálice, assim tem a parte com Jesus, com o sangue dele, com o corpo dele. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Mas por quê? Porque não está discernindo o corpo do Senhor, não está valorizando.
não está atento ao que está escrito. E ele diz mais: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Fracos e doentes, sabe? As pessoas que não alcançam os objetivos, as pessoas que sofrem, as pessoas que estão sempre reclamando, as pessoas que têm que pedir oração todos os dias. Por quê? Porque eles não estão conseguindo andar dentro da palavra de Deus. Eles ficam marginal, do lado, à margem. E aí o que acontece? Não acontece. E aí ele sofre. E aí ele fala: eu não sei por que não está acontecendo. Eu tenho que ter a Bíblia como a minha regra de fé e prática. Eu tenho que ter a palavra como algo verdadeiro. O que? Toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso conhecer a Bíblia. Porque aí eu vou saber quando dizer não e quando dizer sim. Aí eu vou saber o que eu devo e o que eu não devo fazer. Aí eu vou entender quanto Deus quer me abençoar e que sou eu que estou bloqueando a bênção de Deus para a minha própria vida com o meu próprio comportamento. Quando eu olho para isso, eu mudo de comportamento. Terceiro comportamento de um principiante que vai mais alto: obedece à orientação. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. Ele estava falando assim: guarda o que eu te ordeno hoje, e eu vou derrotar o teu inimigo por você. Porque esses homens aqui, esses povos, estavam segurando Canaã, e era o lugar que Deus tinha prometido para eles que eles iam morar. Mas como é que eles iam assumir aquela terra se já existiam esses povos lá? Então Deus está dizendo para eles assim: se você me obedece, eu vou à tua frente, derroto os teus inimigos, libero a terra e coloco você naquele lugar para viver a bênção. Por isso nós precisamos guardar o quê? O que Ele ordena hoje. Palavra, presença. Mas os seus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Não participe das coisas que não tem parte com você. No 12 eu pulei aqui, ele falou assim: guarda de fazeres aliança com os moradores da terra onde há de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Amado, as coisas que a gente mais vê hoje é as pessoas ficando muito amigas, íntimas de pessoas que não tem nada a ver com Deus. E aí, quando ela é forte, ela é pressionada, mas ela não se inclina, vamos dizer assim. Mas quando ela é frágil, daqui a pouco você vê o crente bebendo, o crente mentindo, o crente falando bobagem, o crente mesmo fazendo piada de Jesus. Não precisa nem o ímpio fazer, o próprio crente já conta umas piadas de Jesus. E ele vai perdendo o que? A referência. Porque ele começa a ficar tão junto dessa aliança com os moradores, que ele nem percebe. Quantas vezes a gente encontra jovens que: ah não, eu estou namorando, eu vou converter aquela moça. A moça, eu vou converter aquele rapaz. E daqui a pouco, no namoro, estão tendo relação sexual. Mas por quê? Porque no mundo é normal. No mundo é normal. Então, peraí, por que será que a Bíblia diz para não andar em julgo desigual? Porque a Bíblia está errada? Ou porque ela quer nos livrar de certos enganos? Se você ficar no meio da boca de fumo, daqui a pouco você pode até não estar fumando, mas você está participando de tudo que está acontecendo lá. Daqui a pouco você não percebe, mas pode ser até que na sua vida comece a acontecer coisas erradas, porque eles vão colocar. Eu lembro de um garoto que ele começou a andar com um amigo dele, e foram aí, era crente, tá? E ele foi numa festa junina aí no Rua de Ramos, e de repente chegou lá, muito legal, e o amigo dele tinha um revólver dentro do carro. E aí ameaçou uma briga, o amigo dele pegou o revólver, foi lá e apontou para todo mundo lá, o pessoal correu, ele guardou o revólver, ficou tudo bem, não atirou, não fez nada. E ele e o outro, o carro era dele, a arma era do amigo. A polícia chegou porque alguém falou, abriu a porta, revistou o carro, achou a arma, e quando perguntou para o amigo dele, de quem é a arma? Ele falou, meu não é. Aí ele falou, bom, se não é dele a arma pertence ao dono do carro. Quem é o dono do carro? Eu. Então a arma é sua. Algemaram e levaram embora. Ficou preso 1 ano e meio. Era dele? Não era. Mas ele foi andar em julgo desigual. Então, antes de nós acharmos que a igreja é rígida, nós temos que lembrar que a Bíblia é rígida. Nós temos que lembrar que Deus gosta das coisas certas.
E que se nós bobearmos, ao invés de nós convertermos, nós seremos desconvertidos. Nós nos distanciaremos da presença de Deus e perderemos a intimidade com Deus. Aquele jovem nunca mais foi o mesmo. Aquele jovem nunca mais foi o mesmo. Até hoje ele ficou atrapalhado. Por quê? Porque ele não pertencia àquele meio. Ele não pertencia. Mas ele foi levado por amizade e acabou entrando naquela. E quando conheceu pessoas lá dentro daquele local, não era... Porque a pessoa que é criada na igreja não está preparada para a cadeia. Não está preparada para passar por essas coisas. Então quando ele passa, ele sofre mais que os outros, porque ele não está preparado. A menina, quando é crente de verdade e fica grávida, ela sofre mais do que as meninas do mundo, porque ela não está preparada para aquilo. É diferente das meninas do mundo que falam, deixa lá, vamos ver, deixa com a mãe, com a avó, com a tia, não está nem aí. Ela não está preparada para isso, ela foi criada de forma diferente. Por isso nós temos que tomar cuidado com o jugo desigual, porque nós vamos entrar numa terra que nós não conhecemos, que nós não somos bons, e vai entrar e o mundo jaz no... Se o mundo jaz no maligno, então quem se liga com a terra, se liga com o mundo, se liga com o maligno, e aí não dá para voltar atrás. Então cuidado com isso, né? Os seus altares derrubareis, quer dizer, não tenho parte. Apóstolo, mas eu vou perder aquela amizade. Amado, a boa amizade é boa quando é bom para os dois. Se é bom só para um lado, não é uma boa amizade. Vai trazer consequências danosas para você. Então, às vezes, perder algumas amizades é a melhor coisa da nossa vida. Desculpa a sinceridade. Tem alguns amigos que você pensa que são amigos seus, mas na verdade não são amigos seus. Eles são amigos muitas vezes das garrafas que você tem em casa, são amigos do dinheiro que você tem no bolso, são amigos às vezes até por desejarem alguma coisa que você tem, o seu carro. Não, a gente é muito amigo, tal, não sei o quê, e daí me leva para cá, me leva para lá. O dia que você fala, não levo mais, acabou a amizade, terminou, acabou. Então aí nós percebemos que nós precisamos estar pessoalmente cuidados para não perder aquilo que Deus nos deu. Porque se não te inclinares diante de outro, porque não te inclinarás, diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso. Nós fomos chamados para andar com o nosso Deus. Esse outro Deus com D minúsculo é esse Deus pagão. É esse Deus que quando a gente era do mundo a gente falava assim, se bem não fizer, mal também não vai fazer. Imagina, quem é que não comeu uma pipoquinha? Quem é que não jogaram uma aguinha na sua cabeça dizendo assim, isso aqui é para te abençoar, te proteger? Quer ver mais claramente? Quem é que não passou na praia no dia 31 de dezembro e jogou por cima da cabeça alguma coisa, ou pulou 7 ondinhas, ou botou roupa branca para poder trazer a sorte? Não precisa levantar a mão, todos tranquilos, não haverá cobrança. Nós vamos entrando naquilo que Ele está dizendo para não fazer. Não vai te inclinar diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso. E o Senhor tem predisposição de abençoar os seus queridos. Mas Deus estabelece os princípios para que todos sejam tratados com respeito e igualdade, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, as pessoas que fazem acepção de Deus. Quando? Quando elas desobedecem à palavra do Senhor. Quando você desobedece à palavra de Deus, você é que está fazendo a acepção de Deus, não Ele, porque Ele estava aí antes de você chegar, sim ou não? Você podia ser ou não ser crente, mas Ele já era Deus. Antes de você nascer, Ele já era Deus. Então eu querer mudar o que a Bíblia tem descrito, é porque eu estou sendo ousado demais, ou bobo demais. Porque na verdade tudo isso, porque nós estamos vivendo uma fase muito engraçada, né? Que na internet, os jovens, as pessoas, às vezes questionam alguns líderes, para perguntar, pode isso, pode aquilo, pode aquilo outro, pode. Ele sabe que não pode, mas ele pergunta para ver se dá para dar uma equilibrada na história. Se ele não recebe pelo menos um ok para se sentir mais tranquilo que ele vai fazer a coisa errada. Quando ele quiser saber se pode ou não pode, é fácil, é só ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai saber o que pode e o que não pode fazer. Mas aí você vai perguntar, e às vezes o pastor está com medo tremendo que aquela pessoa, né, saia do Orkut dele, ou melhor, hoje o Facebook, hoje essas tranqueiras, hoje tem tanta coisa, não sei porque eu lembrei do Orkut, mas tanta coisa que tem. Fala a verdade,
O que você tem de mídia social hoje? 10, 15. Aí você brinca com isso aí, ele fica com o maior medo. Puxa vida, ele vai sair, eu preciso chamar mais gente, não tirar pessoas. Porque a avaliação das pessoas hoje, de quem é melhor, é a pessoa que é mais honesta ou a pessoa que tem mais seguidores? Hã? Quem? Vai mentir para mim que você não vai falar que é mais seguidores? Ah, se o cara tem 1 milhão de seguidores, ele é o cara. Nós fomos lá no Hopi Hari junto com o Vini Show, né? Que é enteado do apóstolo Igor. E a gente viu isso. Ele vai andando, as meninas vão pulando em cima dele, o pessoal vai pulando em cima dele, pulando, literalmente pulando. Uma foto, pelo amor de Deus, uma foto. Aí a gente olha e dá risada, porque ele nem sabe assim quando vai ser atacado. Aí você olha e fala assim, mas o que ele está dando, o que ele está distribuindo ao ponto do pessoal ficar tão agitado? Brincadeiras, tá? Ele é uma pessoa maravilhosa, tá? Não pense que ele é ruim não. Um garoto que eu falo assim, olha, se uma menina namorar com ele, vai se dar muito bem, porque ele é honesto, ele não gosta de bagunça, ele é um cara quieto até. Mas eu falo assim, as pessoas nem sabem quem é ele, pulam nele. E eu fiquei tirando sarro dele. E eu ia atrás dele e falava, cuidado aí, mano, perigo, olha isso, que e tal. E ele falava assim, para. Mas elas de repente do nada, surgiu assim do nada e agarrava ele. Não, eu quero tirar uma foto. Aí eu começava a puxar, calma, ele não vai embora. O que está acontecendo? Hoje, será que nós estamos procurando as pessoas mais honestas? Nós estamos procurando os líderes espirituais que mais têm unção, que mais têm intimidade com Deus, que têm algum critério? Ou será que nós estamos procurando frases bonitas, momentos chocantes? Algumas pessoas chamam isso de marketing, né? Marketing operacional, marketing de multimídia, marketing. Nós precisamos entender isso. Deus está chamando você para uma mudança, para você levar a palavra a sério, para você tomar cuidado com o que o mundo coloca. Quarto comportamento de um primiciante que vai mais alto: fidelidade e lealdade. Apóstolo, hoje o senhor resolveu pegar pesado, né? Lógico, irmão, é começo de ano, né? A gente precisa pegar o tapete e jogar poeira fora. Nós precisamos mudar a história. Então, quando eu falo de fidelidade e lealdade, olha o que ele fala: para que não faças aliança com moradores da terra, e quando eles se prostituírem após seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios. Não é engraçado? Coma dos seus sacrifícios. Você indiretamente aceita o que eles estão colocando. Você entra nessa visão do mundo, da terra, das coisas normais, e quando menos espera, você está sendo enredado pela situação e já não sai mais. Comportamentos, hábitos, alimentos. E tomes mulheres das suas filhas para os seus filhos, e suas filhas prostituídas com seus deuses, faça que também teus filhos se prostituam com seus deuses. Ele não falou assim, que a pessoa é má. Ele fala assim, ele vai buscar uma moça, e aquela moça já vem com hábitos espirituais errados, e entram, e depois que entram, trazem os seus hábitos, e quando ele menos espera, ele está tomando hábitos errados. Você conhece alguém na Bíblia que fez isso? Já ouviram falar do tal de Salomão? Alguém ouviu falar? O cara é humilde, pobre, coitado. Não era esse não, né? Aquele rico, não. Ele foi trazendo o quê? Várias princesas de outros reinos. O cara era bom, né? O cara tinha 700 esposas e 300 concubinas. Eu imagino que ele era desvairado, doido de pedra. Porque a gente, né, às vezes como esposa a gente apanha, tem que lavar louça, eu não sei o que acontecia com ele, que ele foi longe. Só que ele trouxe para dentro do palácio o quê? Deuses pagãos. Porque ele foi dando para elas alojamentos e outros palácios menores ali, e elas foram trazendo o que com elas? Os seus deuses. E de repente, quando ele menos esperou, indiretamente ele estava cultuando os deuses. Ele estava dividindo o seu palácio com deuses pagãos. Por quê? Porque cada uma daquelas pessoas que ele trouxe de outras nações trazia o seu próprio Deus e cultuava o seu próprio Deus.
E aí nós percebemos o que o final, quem lê Provérbios, quem lê até Salmos dele, você percebe de um período em diante, como Salomão começou a ficar estranho, como ele começou a ficar introspectivo, desanimado, em alguns casos até um pouquinho rebelde. Lê lá para você ver, vai acompanhando, você percebe que num dado momento em diante, ele começa a se perder. E ele até tem uma parte que dali dos Provérbios, que ele começa a falar, vaidade, tudo vaidade. Você vai ver vários capítulos falando sobre vaidade. Por quê? Porque começou, ao invés de acrescentar, a roubar, a tirar a paz, a tirar a tranquilidade. E nós muitas vezes não temos preparado a nossa visão para isso. Não te farás deuses de fundição. Quando ele fala deuses de fundição, ele está dizendo algo que roube você de Deus. Aqui ele dizia para adoração. Mas quantas coisas roubam a gente de Deus? Fala a verdade. Quantas coisas tiram você da presença de Deus? Quantas vezes você abandonou aquilo que você começou a fazer tão santamente? Não, eu vou ler a Bíblia. Daqui a pouco aparece um seriado na televisão, aparece alguma coisa. Eu falo que nem quando chega mais ou menos dia 20 de dezembro, o pessoal já bota lá o regime, né, de pendura atrás da porta, diga regime só o ano que vem, né? Já não, desculpa, não dá, não vai acontecer, eu sei que vai dar tudo errado, eu vou comer que nem um jacaré. Agora, ele pode fazer as coisas, ele pode controlar as coisas, mas ele já dá por perdido. E nós precisamos entender isso, que nós temos um Deus, servimos a Deus, e mesmo no meio dos dias de tribulação, de tempestade, do que quer que seja, nós vamos nos posicionar, nós vamos dizer não para algumas coisas, nós vamos continuar colocando Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos entender isso, que Deus tem nos dado essa condição. Nós sabemos o que é certo, por isso nós fazemos o que é certo. Quando nós falamos de fiel, o fiel tem a capacidade de obedecer. Quem é fiel tem a capacidade de obedecer. Já o infiel é sempre levado ao engano, porque prefere trilhar seus caminhos próprios. O infiel, ele tem uma outra visão. O infiel cria suas leis próprias e assim se sente melhor se sempre alguém estivesse desejando tirar proveito dele. Ele acha que sempre tem alguém tentando tirar proveito dele, então ele acaba sendo infiel. O leal gosta das coisas claras e quando entende o estabelecido, faz sempre aquilo que está combinado. Ele não tem dificuldade. O leal, ele fala o que é para ser feito, é assim, 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 entendi. Ele vai e faz exatamente do jeito que está. Ele não é uma pessoa que muda. O leal não gosta de faltar com o combinado. O leal reconhece o seu líder, mas o desleal sempre acredita que ele sabe mais e que pode tirar melhor proveito de tudo, mesmo que ele esteja quebrando princípios. Ele sabe que é certo, mas ele fala, eu vou fazer o errado, eu vou fazer aquilo que, mas vai prejudicar, infelizmente eu vou fazer. Judas foi leal? Foi desleal. Por quê? Porque Jesus falava com ele, ensinou todo o caminho para ele. Ele sabia que era certo, mas ele fez o que era errado. É diferente. Nós precisamos ter esse princípio dentro de nós. Quinto comportamento de um primiciante que vai mais alto: honra e gratidão. Essas coisas estão ligadas, honra e gratidão. A festa dos pães ázimos guardarás. 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. O que ele estava querendo dizer aqui? Você vai ser grato à libertação. Lembra quando vocês saíram do Egito? Vocês eram escravos. Então não vamos perder a visão. Será que nós somos gratos a Deus? Você viu que o pessoal nem sabe se eles são gratos ou não, né? Quer ver como é fácil você distinguir? Quem sabe a data do seu próprio aniversário? Todo mundo sabe? Quem sabe o dia que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Qual foi o seu dia? Olha lá, a menina falou 17 não sei do que. Por que a maior parte, vamos ser sinceros, a maior parte não guarda esse dia, não marca esse dia? Ele fala, foi uma na segunda, foi numa quarta, até tinha musiquinha antigamente, né? Foi numa segunda que ele me tocou.
Tinha uma musiquinha que a gente cantava lá anos atrás, que era para gravar, né? Eu sei que sou do meu Senhor. Então é outra coisa. Mas nós marcamos o dia do nosso aniversário, que é fadado a uma morte física. Ou seja, vai chegar um dia que você vai morrer fisicamente. Você pode ter 70, 80, 90, 120, 150, 200 anos, mas você vai morrer um dia. Agora, quando eu falo de vida espiritual, ou seja, nascimento com Jesus, quando você vai morrer? Nunca. Por quê? Você tem o direito à vida. Então, qual das duas datas seria mais importante? Espiritual. Por quê? Porque ela não tem fim. Ela não tem fim. Então, nós falamos aqui de gratidão. Nós temos que lembrar das motivações da nossa vida. Por que você é crente, irmão? Por que você é crente? Creio em Deus, que bonito. Eu vou contar um segredo para você. O diabo também crê. Crê e teme. Nós acabamos conhecendo a Jesus, vendo o tamanho do amor que Ele tem por nós, e aceitamos o convite dEle para morar com Ele para sempre. Não é verdade? Você não aceita convite para a morte, você aceita convite para a vida. Você aceita para continuidade, você aceita para realização. Mas se é tão importante, imagina assim, alguém, um casal aí, que de repente a menina fala para o rapaz: vamos casar? E ele, cadê o Joãozinho? Cadê a Larissa? A Larissa está ali, né? Eles vão casar semana que vem, olha aí, coisa. Então, de repente, o Johnny foi lá e falou: Lari, você quer colocar a sua meia sobre a minha meia? Quer colocar a sua calcinha sobre a minha cueca? Eu vou ter a mesma gaveta que você. E ela falou assim: yes, yes. Como é que, quando eles fizeram isso, como é que ela se sentiu? Você está triste, Lari? Johnny, você está triste? Está em expectativa? Falou que até treinou já lava louça de costas, lava louça de lado. Está preparado, né? Agora, quando eu falo para você, você tem uma visão de que a igreja é a noiva e Jesus Cristo é o noivo, e você um dia recebeu a Jesus. Qual é a expectativa desse negócio? Ele está lá. Nós vamos começar uma vida nova. Não preciso ir embora no final da noite, às 10, 11 horas da noite. Não preciso, posso ficar na mesma casa. Depois nós vamos passear. Ainda que a gente compre meia pizza e come um pedaço cada uma, a gente vai comer junto. Vai ser um negócio diferente. Vamos começar um novo projeto, uma nova vida. E ele está feliz com isso, mesmo sabendo das dívidas. E aí, de repente, qual é a tua estabilidade, a tua alegria, né? A tua alegria com essa visão de futuro na presença de Deus, de saber que o noivo está te esperando para uma vida eterna, que você começa um novo tempo, que Ele tem uma promessa de guardar, proteger, de dar a você o melhor. É por isso que vem a honra e a gratidão, porque nós não sentimos uma obrigação, nós sentimos um prazer. Diga prazer. Quem aqui é casado? Fica de pé só os casados. Chegou a sua chance agora, hein? Pergunta para a pessoa que está com você: você é feliz comigo? O que ele respondeu? Ué, respondeu sim ou fez assim? Amado, qual é o casal que não tem dias que passe alguma dificuldade? Hã? Michele, tem de vez em quando uma dificuldade em casa? Ele não quer lavar a louça, você dá dura, vai lavar. Tem o dia que ele fala: vai fritar o ovo. Ela fala: não sei. Vai fritar o ovo sim. E a gema é mole e a clara é dura. O cara tem que ser macho. Para falar isso ele tem que ser macho, porque a mulher pode bater o garfo e furar a gema só de sacanagem, né? Então o cara tem que ser muito duro. Se furar a gema, o ovo vai para você. O que acontece, amado? Nós sabemos que a nossa vida
com Cristo, muitas vezes vão ter momentos que a gente vai passar aflição. Por quê? Porque abnegação, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu gostaria que fosse assim. Mas um casamento que é perfeito não é aquele que não tem dificuldade, mas é aquele que os dois entendem o projeto, que andam juntos com a mesma determinação, com a mesma realização. A conversão, ela pode ter dificuldade, mas a conversão que é completa é aquela que move você a acreditar que Jesus Cristo é o melhor caminho para a tua vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for através dEle. Então aquilo move você a ter um comportamento novo, e faz de você uma pessoa grata. Vale a pena, vale a pena. Eu ensino a minha esposa, deixo ela todo dia dizer que eu sou maravilhoso. Até hoje ela não aprendeu, nem um dia ela falou, mas tudo bem. Eu ensino, mas eu falo para ela assim: olha, eu sou um cara legal, eu sou maravilhoso, tal. Ela fala assim: ah tá, mas eu continuo tentando. Se você é crente, a Bíblia diz assim: segui a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, nós temos que continuar buscando a santificação todos os dias, porque todo dia é um dia de restabelecimento, é um dia de fortalecimento. Se eu abandono e acredito, estou salvo, eu caio no buraco. Quem acredita que o casamento não precisa de cuidado, com certeza um dia desse vai acabar numa separação. Mas quem se renova a cada dia no seu casamento, vai ter um casamento até, sei lá, velhice ou coisa mais. Então aí nós precisamos entender isso, que a gratidão é algo que nos move na direção certa, que nos faz enxergar coisas maiores. Olha o que ele fala: a festa dos pães asmos guardarás. Por quê? Porque é para lembrar a saída do Egito. Tudo que abre a madre é meu. E madre aqui que eu estou falando não é aquela irmã de caridade que tem lá na igreja católica, não. Eu estou falando aqui, madre é quando a pessoa tem filho, gera, ou animal, ou pessoa gera. Então ele fala assim: tudo que abre a madre, meu é. Até todo gado que seja macho, que abre a madre de vacas, de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com o cordeiro, mas se não o resgatar, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. Você sabia? Lembra que eu falei no começo? Que as primícias estão ligadas à primogenitura. O primeiro filho pertence a Deus. Ah, apóstolo, ninguém me contou isso. Pois é, está na Bíblia. Mas não pertence a Deus, e Deus quer que você corte a cabeça dele. Não é isso. Mas Deus quer que você reconheça. E a forma de reconhecimento que eles tinham era fazer um sacrifício para Deus. Um sacrifício para Deus. E aí ele pegava aquela ovelhinha e entregava, quando nascia o filho, para a alegria dele, para a satisfação. Deus nos abençoou e nós estamos aqui dando um sacrifício, colocando algo nas mãos de Deus. O animal era morto, o sangue era derramado, tudo aquilo era feito. Apóstolo, isso aí vale para alguma coisa? Tem um pastor muito conhecido, ele é um dos poucos doutores de verdade, em divindade, em teologia. Ele chama-se Marco Coelho. E ele é do Rio de Janeiro, e ele é um cara assim muito entendido. Se você entrar na internet, você vai ver muitas pregações dele. Mas é um camarada que foi ensinado, orientado, preparado. E de repente o filho dele, um dos filhos dele, teve câncer, leucemia. E ele começou a ficar até abatido por isso, porque o menino com câncer. E aí ele estava em oração com Deus, falando com Deus. E Deus falou assim para ele: o que é que você deu para mim pelos filhos que eu te dei? E ele parou e pensou e falou: é verdade, eu ensino que os filhos devem ser abençoados, ou seja, você deve colocá-los na mão de Deus, ou resgatá-los da mão de Deus, através de uma oferta. E eu mesmo não fiz. E ele pegou e fez uma oferta por cada um dos filhos dele. Acredite se quiser, em poucos dias o filho dele estava curado, não tinha mais o câncer no sangue. E aí ele conta esse testemunho de uma forma muito legal, porque ele falou assim: quando souberam que o menino estava com câncer, ele já era mocinho, os irmãos todos cortaram o cabelo careca, fizeram igual, tiraram até o sobrancelha,
para ficar igualzinho como ele ia ficar na hora de fazer a quimioterapia. Só que quando ele foi começar a quimioterapia, ele fez a oferta. Antes de, acho que foi só uma vez ou duas, conclusão, o médico foi lá, reavaliou e falou: ele não tem mais nada. Uma oferta de gratidão, uma oferta de reconhecimento, uma oferta de amor, uma oferta de honra. Ele falou: eu pregava isso, como é que eu nunca prestei atenção nisso? E isso precisa ficar implícito no nosso coração. Ele fala mais: olha, 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, na aradura e na cega descansarás. Aquele dia do descanso que a gente ouve na Bíblia é o dia de Deus, é o dia de você adorar a Deus. Nós, quando colocamos assim, domingo, por exemplo, é o dia do descanso, a última coisa que lembra é de Deus. De manhã cedo a gente levanta, às vezes vai jogar bola, depois a gente vai comer na casa da sogra, quando tem sogra, a minha já morreu, mas quando tem sogra, vai comer na casa da sogra, e depois faz isso, depois dorme à tarde, depois não sei o quê, mas faz alguma oração? Busca a presença de Deus? Você percebe? Ele diz aqui que era para parar, o 7º dia era dia de descanso. Realmente não era para trabalhar, mas não é trabalho estar com Deus, não é trabalho honrar a Deus, não é trabalho você ter intimidade com Deus, é prazer. E aí as pessoas misturam e não aproveitam. E aquele dia que era o dia que Deus mandou você parar, tanto é que ele faz o que na Bíblia? Ele não, quando caiu o maná do céu, todos os dias caía normal, você só podia pegar um dia, mas quando chegava na sexta-feira, você poderia pegar o dobro. Por quê? Porque no dia seguinte não cairia maná do céu. O único dia que o maná não estragava de um dia para o outro era naquele dia, porque ele mandava uma porção maior, ao ponto de o pessoal pegar, comer e guardar a outra parte, e não estragava para o dia seguinte, porque o dia seguinte era o dia do Senhor. Será que a gente está preparado para isso? Para adorar a Deus? Não é que você não possa passear, não possa, mas será que você não pode tirar um pedaço, um horário, de manhã cedo, ou de tarde, ou de noite, para você falar com Deus? Ah, mas eu venho no culto. Você vem no culto para ser orientado. Você não consegue parar para falar com Deus. Você não consegue fazer a tua pergunta e ouvir a resposta de Deus, porque você está recebendo a orientação. Então é necessário que a gente entenda o que ele está falando aqui. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansará. 22, também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Então guardarás a festa das primícias. Era algo que ele coloca como importante, que tudo aquilo que abrisse a madre, tudo aquilo que se produzisse, de repente os primeiros frutos da terra, teria que se tirar e ir lá no sacerdote, entregar para o sacerdote, para que ele apresentasse a Deus e orasse. Para que ele fazia isso? Está lá em Levíticos 23, né? Está colocado lá. Ele fazia isso para trazer o quê? Uma colheita abundante, para que toda a colheita fosse boa, para que eles tivessem riqueza. E é isso que muitas vezes o pessoal não presta atenção. Ele mandava fazer a festa para que todos entendessem que havia ali uma presença, um poder, uma manifestação de Deus, trazendo a realização, ou seja, honra e gratidão. Era para que eles honrassem a Deus e fossem gratos a Deus, porque Deus daria o melhor para eles. Quando eu entendo isso, eu falo: peraí, então eu não posso, né, abrir mão. Eu não posso abrir mão, eu preciso continuar. A libertação e tudo aquilo que Deus deu, eu preciso continuar. Você pode não ter saído do Egito, país, mas você saiu do Egito, mundo. Quem é que se converteu não nasceu em berço evangélico? Levanta a mão. Olha quanta gente saiu do Egito. Eles saíram do Egito, eles abandonaram a vida anterior, que era só mundo, e passaram na direção agora de Canaã, para viver a promessa de Deus. Então nós precisamos entender isso e admitir isso, que nós precisamos andar segundo os princípios de Deus. O reconhecimento e gratidão estão ligados aos verdadeiros filhos de Deus. Diga: reconhecimento e gratidão está ligado aos verdadeiros filhos de Deus. Tem verdadeiro filho de Deus aí?
Se não somos gratos a Deus com o nosso comportamento, é porque ainda não somos verdadeiramente convertidos a Deus. Sabe a maior dificuldade das pessoas de dar dízimo, de dar oferta, essas coisas todas, primícia, é porque eles ainda não conseguem acreditar num Deus provedor. Eles ainda não conseguem acreditar que Deus possa dar a eles o que o trabalho dele não dá. Ele acha assim: se eu não trabalhar, Deus não vai fazer. E eu não vou dizer para você que você não tem que trabalhar, mas Deus pode colocar na sua mão o que for necessário. Deus pode trazer de uma forma diferente, porque a Bíblia diz isso, que Ele abre porta onde? Você percebe? Se eu entendo o que Ele faz, é lógico que eu vou trabalhar, não estou dizendo para não trabalhar. Porém, aquelas pessoas que às vezes passam por dificuldades, e eles falam assim: eu não sei como, mas eu consegui pagar minhas contas. Eu não sei como, mas não faltou comida em casa. Eu não sei como. Isso chama o quê? Prosperidade. Ter tudo aquilo que eu preciso. É o que Deus faz pelas pessoas, e a gente nem percebe, porque a gente acha que a gente foi um grande administrador, que nós temos bons amigos, e a gente nem percebe que Deus está operando por nós, que Deus está trazendo por nós. Ele fala que a festa da primícia devem ser realizadas, além de entregar as primícias, teria um festejo. Se você for ver, quando você lê lá em Levíticos e tudo, não fala simplesmente assim, ó, só o molho. Ele diz para você fazer isso, depois pegar o trigo lá tostado, pegar o milho, fazer outras coisas, o azeite no rim lá que eles falam, a medida, ele fala para trazer outras coisas, porque tudo aquilo era dado ou era festejado ao Senhor, não era só uma coisa. E é uma coisa interessante como isso traz realização. O reconhecimento e gratidão estão ligados aos verdadeiros filhos de Deus. Nós somos gratos porque acreditamos, porque vivemos, né? As primícias foram estabelecidas por Deus para nos tratar e abençoar com riquezas. Nos tratar. Por que nos tratar? Amado, tem gente que tem uma dificuldade de abrir a mão, que não é fácil. Tem gente, só entre nós, se você for lá na casa dele, até a banana que está quase estragada ou estragando, ele ainda enrola no saquinho e põe no fundo da geladeira. Ele não vai comer, mas ele não dá para ninguém. Tem gente que tem roupa que está empilhada lá em algum canto da casa, que ele não usa e nem vai usar, mas ele não dá de jeito nenhum. E se faltar? E se amanhã não tiver? Como é que vai ficar? Você fala assim, eu lembro uma época, eu era novo convertido, e de repente eu conheci um pastor, ele é um cara bacana e tudo, e tinha um grupo de pessoas que andavam junto com ele, então traziam ele lá de longe, de uma cidade de longe, e ele vinha, e ele fazia uma obra, e aí ele ajudava, ele ia na casa de um e orava, ia na casa do outro e orava, ia na casa do outro e orava, e aí um dia nós descobrimos que ele precisava de uma casa, e aí a gente foi, eu e a bispa, e conversamos com o grupo era um grupo bom de grana. Nós conversamos, falamos assim: olha, se a gente for lá e cada um pagar X por mês, a gente compra uma casa, dá para ele, paga a prestação junto, tal, porque afinal de contas, sabe o que eles falaram para mim? Você é louco? Você tem problema de cabeça? Eu falei: por quê? Você não pode pagar isso por mês? Não, veja bem, esse dinheiro eu gasto na praia, o outro eu gasto jantando fora, o outro eu gasto. Eu falei: cara, vocês são chupins, vocês usam a vida daquele homem de Deus, ele já fez milagre, já fez isso, já fez aquilo, e ninguém quer ajudar ele. Falou: ó, Marcos, você está com problema, você é novo convertido é assim mesmo, atrapalhado. Me botaram de escanteio. Aí passou um tempo, eu falei: não é possível. Acabei resolvendo isso de outra maneira, graças a Deus. Mas aí eu vi que ele vinha para São Bernardo muitas vezes, e eu lembrei daquela palavra que diz, né, que Eliseu passava na frente da casa da mulher, e ela construiu um quartinho, colocou uma cama, colocou aquelas coisas. Eu falei: pessoal, então se a gente fizesse diferente, tem uma sociedade amigos de bairro em tal lugar, e eu já fui lá e conversei, e o cara falou assim que aluga o dia, então a gente pode alugar um dia da semana, e a gente compra as cadeiras, coisas, deixa lá guardado, e a gente faz um culto lá, todo mundo junto. O pessoal falou: rapaz, você está com problema mesmo. Não quiseram mais nem conversar comigo, praticamente me jogaram fora do grupo, né? Se fosse hoje no WhatsApp, diria o quê? Excluíram. Eu falei: mas o que aconteceu? Você agora vai querer dar dinheiro para os outros?
falei, ô povo miserável, pessoas que tinham recurso. Um deles era gerente de um banco grande aí, né, do governo, e ele teria condição até de tirar um empréstimo para a compra do imóvel, e com juros mais baixos, e nos ajudar a pagar lá tal, cada um pagava uma parte. Amado, nada. Sabe o que é isso? Chama mesquinhez. Sabe o que é isso? É gente que arrasta a pobreza dentro do coração. Por quê? Porque aquele que entende como Deus trabalha, ele começa a pensar no dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos trarão no vosso regaço da sua casa. É isso que muda a nossa história, é entender quem é o Deus da nossa vida. Por isso que dízimo é 10%. Por isso que primícias é da colheita. Você vê que nenhum dos fatos é assim, pega a tua roupa, pega a tua casa, pega o teu carro. Não, ele fala assim, daquilo que você tem. Deus fez a coisa tão bem feitinha, que ele fala assim, você só vai dar as primícias daquilo que você vai colher. Ou seja, entrou, vai começar a colheita, vai, pega o primeiro molho. Ele não fala assim, pegue do nada, tire do estoque e depois vamos ver se entra de novo. Mas automaticamente entra, é bênção, é prosperidade. E assim tem que ser a nossa vida espiritual também. Você fala que quer salvar vidas. Alguém quer salvar a vida aí? Abençoar a família? Como é que você vai fazer se você não abrir a boca, santo? Como é que você vai fazer se você não se disponibiliza a compartilhar daquilo que Deus tem de melhor? Quando uma pessoa vai te vender um produto, o que ela fala para você? Está vendo essa caixinha? Ixi, tem coisa aqui dentro. Esqueceram de tirar a oferta dos missionários aqui. Tá certo que não é muito. De repente eu vou te vender a caixinha e eu falo assim, olha, você quer comprar essa caixinha? Ela é uma droga. Ela não é muito boa. Ela também é pequena. É assim que ele vende? Como é que você tem falado de Jesus para as pessoas? Jesus, Ele é tremendo, glorioso, maravilhoso, eterno, justo, fiel, verdadeiro. Traz a cura, prosperidade, transformação. Traz a casa própria. Sabe aonde? No céu. É verdade. Ele diz, vou para o meu Pai, né? E se não fosse assim eu não lhe diria, vou preparar a morada para vós. Se Ele vai preparar a morada para você, é sinal que vai ter um lugar para você lá, não é? Sim ou não? Você acredita? Ele não é o governo nosso que promete e depois não sabe se vai cumprir. Ele não, Ele cumpre. Se Ele falou que estou indo preparar a morada para você, você vai chegar lá e tem uma nuvem lá para você. Pode ser a 3, a 17, a 22, não sei, mas tem uma nuvem lá. Você vai viver a glória de Deus. Agora, pensa um pouco, o que nós estamos apresentando para as pessoas? Nós queremos viver o poder, viver as manifestações, tratar das coisas de Deus, é imaginar, as ruas são de ouro, os muros de jaspe. A Bíblia diz que é o dono do ouro da prata. A Bíblia diz que lá não existirá enfermidade. A Bíblia vai falando coisas tremendas. Quem já orou o Pai Nosso alguma vez na vida? Alguém? Tem uns 4 ou 5 aqui que disseram sim, já foi bom. Já acho que dá para melhorar depois. Mas lá fala assim, seja feita a tua vontade assim na terra como ela é. Como é feito no céu, seja feita aqui na terra. Você ora isso tantas vezes na vida, irmão. Pena que você não acredita. Pena que você ora naquela lá. Mas você nem presta atenção que Ele te dá o pão de cada dia, que Ele perdoa aí os teus pecados, que Ele tem o melhor para acrescentar, e que você está pedindo para Ele fazer a vontade dEle, como Ele faz lá no céu, que Ele traz aqui para a terra. Deus tem alguma dificuldade no céu? Lá todo mundo ouve e obedece. Lá Ele decreta e está decretado. Aqui embaixo que Ele deu liberdade de escolha para nós. Você escolhe se quer ir ou não. Lá todos os anjos obedecem à vontade de Deus. Eles adoram a Deus. Então pensa um pouquinho. Será que não é hora de pegar aquilo que nós oramos e permitir que aconteça na nossa vida? Que Ele traga o céu para a tua casa, que Ele traga o céu para a tua família,
Mas para isso acontecer, você vai ter que fazer uma coisa. Você vai ter que acreditar que as primícias te levam mais alto, que aquilo que está na Bíblia não é brincadeira, que aquilo que está na Bíblia é verdadeiro. Aquilo que está na Bíblia não é posso ou não posso, eu devo executar, porque é ali que Ele vai multiplicar, prosperar e estabelecer a sua vida. Amém? Nós muitas vezes ficamos assim, mas apóstolo, por que tem que pegar uma manifestação, uma palavra inteira dessa para falar de primícias? Por que o senhor não deu uma palavra normal e em 15 minutos falou? Se você prestou atenção, nós falamos de primícias, mas falamos de tudo. Falamos de salvação, de transformação, falamos aí de comportamento, falamos aí de tomar cuidado com quem a gente se liga na terra, falamos de não andar em julgo desigual, falamos de amar a Deus sobre todas as coisas, falamos de honra, falamos de lealdade, deslealdade. Por quê? Porque na Bíblia não existe nada isolado. A Bíblia, ela trata tudo como uma coisa só. Ou você crê, ou você não crê. Ou você está, ou você não está. Não existe mais ou menos. Aí eu posso às vezes ser crente? Não. Eu posso aceitar a página 3 e não a 4? Não. Ou você aceita, ou você não aceita. Mas e se eu não aceito? Fica tranquilo, ninguém vai te cobrar por isso. Porém, você também vai descobrir que o dia que você for cobrar a Deus por isso, Ele vai dizer para você: você é meia boca, você faz as coisas pela metade. E aí eu preciso me consertar com Deus. Amém? Dá para entender o que eu expliquei? Então eu começo tudo de novo. Que intimidação, hein? Mas eu creio nisso. Fica de pé, santo. Eu creio que o poder de Deus está sobre a vida daquele que busca, daquele que está falando com o Senhor.